Cheguei tarde, aí vem todos os problemas de uma vez, né? Paz, Senhor, irmãos. Vamos orar? Senhor, mais uma vez estamos diante da Tua presença, te agradecendo, Jesus, por esta oportunidade de aqui estar, nesta noite. Senhor, obrigada, meu Deus. Pai, continue falando conosco, através dos Teus servos, agora em especial, Pastor Johnny. Senhor, eu sei que o Senhor já tem colocado algo em seu coração. Pai querido, mediante o tema que nós estamos estudando, Pai, continua usando Teu Filho como o Senhor tem usado, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Ainda em pé, Pastor Johnny. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus? Diga graças a Deus. Gostaria de aproveitar o ensejo dos irmãos estarem sobre os pés. Vamos fazer uma leitura? Salmos de número 133. Salmos de número 133. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos que encontraram? Diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes, como o orvalho de Emon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Podem tomar o vosso assento. Meus irmãos, essa noite eu desejo a Deus externar a minha gratidão, a minha alegria por esta singular oportunidade que nos faculta o Senhor em estarmos diante da sua presença. Fico feliz em ter a honra de ser um partícipe desse conclave. Quero louvar a Deus pela vida do preclaro amigo, pastor que preside esta linda obra, pastor Marcos Dias, sua muito digna esposa, pastora Marta Dias. Eu tenho o prazer de estar aqui. Quero louvar a Deus por esse desafio disfarçado de oportunidade que é estar aqui essa noite. Para mim é muito bom, é um presente para a minha vida, e eu desejo sobre este altar tudo aquilo que eu não posso fazer, que o bom Deus recompense com toda sorte de bênção, que as múltiplas, reservadas e estonteantes bênçãos do Senhor repousem diariamente sobre a vossa vida e sobre a sapiência desse pastoreio e dessa presidência. Que Deus abençoe, família, presbítero Pedrinho, sua filha Rebeca, família que eu aprendi a ter uma carisma inexplicável. Muito obrigado, gratidão é a minha palavra. Quero louvar a Deus pela vida do professor, pastor José Elias Cross. Um presente de Deus, mais uma vez dividir tribuna com o Senhor. Eu orei tanto para que o Senhor, primeiro eu orei para que Deus me permitisse ouvir o Senhor hoje. Minha segunda oração, a primeira oração Deus respondeu. A segunda oração foi que o Senhor terminasse de pregar e fosse embora. Essa daí não deu certo, mas eu orei. O Senhor aqui se torna um dos motivos do tremor das minhas pernas. Eu estou me sentindo um leão aqui essa noite em uma cova de Daniéis. Muito bom ter o Senhor aqui. Para mim, um presente de Deus.
paciência sacrificar os ouvidos aí para ouvir um simples pregador como eu. Deus abençoe a vida do Senhor, os pastores que estão sobre a minha retaguarda. Um dos professores da manhã também está aqui, pastor Luiz Carlos. Deus abençoe o Senhor e obrigado pela humildade de também ficar. Me acompanha essa noite minha mãe, Fátima, minha sobrinha Rayane, minha sobrinha Micaele, minha sobrinha Milena, missionária Jéssica, presbítero Fábio. Dá um sinal assim, ó. Minha família está ali, irmãos. Graças a Deus, é muito bom ter a companhia dos irmãos aqui. Queridos, a oportunidade que me é dada essa noite nos permite falar acerca de viver o extraordinário de Deus no exercício da unidade, da união, e viver o extraordinário de Deus no exercício da fé. Eu confesso que eu estou apaixonado pela apostila. Abriu-se um campo muito bom para que nós pudéssemos trabalhar. Eu quero usar ela aqui, não apenas como plano de fundo, mas tem muita coisa boa que é pedagógico aos nossos ouvidos essa noite. Falar acerca de união, acerca de unidade, todos nós sabemos a dificuldade que é, ainda mais ao século que nós estamos vivendo, porque nós estamos vivendo um período de pessoas que se acham autossuficientes, que se acham boa demais, pessoas que não precisam de ninguém, pessoas cobertas das suas razões. E a Bíblia nos mostra que Deus, Ele sempre teve interesse sobre a união, porque é claro e evidente que ninguém é tão bom quanto nós todos juntos. Ninguém é tão bom quanto nós todos juntos. E falar acerca de união, eu me lembro de uma história que vale muito a pena ressaltar sobre este altar, de um pastor de uma certa cidade. Ele assumiu uma igreja, e essa igreja ela tinha composta sobre ela muitos obreiros. Dentre esses obreiros, a maioria deles de maiores idade, cabelos brancos, mas mediante ao exercício do pastoreio, a igreja foi crescendo e o público foi mudando. E o público que começou a se apresentar era um público mais jovens. Então, o pastor, como era um pastor visionário de muitas oportunidades, ele decidiu investir nos jovens, estabelecendo alguns jovens obreiros, porque ele era um pastor de oportunidades. Então ele pegou alguns jovens e colocou no ofício de obreiro, na intenção da expansão à obra de Deus, ao reino de Deus. E esses jovens, pastor Elias Cross, eles começaram a se desenvolver, começaram a crescer no ministério e pegar muitas habilidades. Eles eram muito bons na oratória, eles eram muito bons falando, eles tinham um período muito bom de oração, eles falavam bem, eles pregavam bem, eles tinham uma boa leitura, eles eram muito habilidosos em tudo que colocava na mão deles. Eles eram bons na leitura, eles eram bons na aplicação da palavra, eles eram bons no ensinamento, e eles também eram bons de internet, que isso é muito bom nos dias de hoje, se souber usar. Eles eram muito bons com a internet. Então eles começaram a crescer, ganhar o espaço. Então esse grupo de jovens começou a crescer no exercício de obreiro na casa de Deus. Mas esses jovens, eles começaram a observar que os velhos, os obreiros mais antigos, não conseguiam acompanhar o ritmo deles. Não tinha o mesmo período de oração, não tinha a mesma oratória, a mesma dicção, o mesmo domínio de púlpito, não tinha uma boa leitura quanto a deles, não eram tão habilidosos em internet. Então os jovens se reuniram e decidiram conversar com o pastor da igreja. Chegaram até o pastor da igreja e disseram: pastor, nós temos uma proposta a fazer.
E o pastor, ouvindo, perguntou: qual é a proposta? E os jovens disseram: nós achamos melhor que o Senhor tire os obreiros velhos, arranque os obreiros antigos. E por quê? Perguntou o pastor. E um dos jovens respondeu: porque tudo o que eles fazem, nós fazemos. Tudo o que eles sabem, nós também sabemos. Ou melhor, nós não sabemos o que eles sabem, como somos melhores do que eles no que fazem. Eles não estão acrescentando, eles estão atrapalhando, porque eles não conseguem acompanhar o nosso ritmo. Nosso ritmo é mais veloz, nosso ritmo é mais agressivo, nosso ritmo é mais avivalista. Nós temos muito, eles não acompanham isso. Eles não têm força para caminhar na nossa velocidade. Por causa disso, nós temos que reduzir. Então, se for tirar dos obreiros antigos, os novos dominam. Os novos vão pegar e vão fazer com força, porque eles têm virtude. O pastor ouviu a proposta, reuniu os obreiros velhos e disse aos obreiros mais antigos: olha, os jovens me fizeram uma proposta, e dentro da proposta dos jovens, encosta todos os obreiros antigos, encosta, jubila, afasta todos os obreiros que têm mais idade, porque eles garantem fazer este trabalho. Diz a história que quando os velhos ouviram isso, o mais antigo levantou a mão e disse: pastor, eu posso fazer uma segunda proposta, contraproposta? E o pastor permitiu, e o obreiro disse: que tal o senhor fazer uma competição entre nós e eles? Se eles ganharem, nós saímos. Se eles perderem, nós trabalhamos juntos, porque nós não queremos que eles saiam, nós queremos trabalhar com eles. O pastor, ouvindo a proposta, disse: boa é essa fala. Reuniu os obreiros velhos e os obreiros novos e disse: foi proposta uma competição, e eu sei o que vamos fazer. A competição será uma competição de resistência. Os velhos olharam um para o outro, os novos vibraram e disseram: vai ser fácil demais. O pastor disse: olha, a linha, a partida é aqui, a chegada é em cima do morro. Quem chegar lá primeiro, vence. Os novos gritaram e disse: vai ser muito fácil. Mas o pastor, para complicar um pouco, disse: mas quem vai tem que subir, mas dentro do sapato tem que colocar alguns caroços de feijão. Foi feita a proposta. Os novos tinham que escolher um, os velhos escolher outro. Os novos escolheram o mais forte, o mais habilidoso, o mais veloz, o mais ágil. Os velhos escolheram o mais experiente, o mais de idade, aquele que tinha menos condições de velocidade. Colocou-se sobre a linha de partida, foi dada a largada. O jovem, como é fato, abriu uma distância, pastor Elias Cross, distância, muita distância, e foi-se embora. O velho saiu em um ritmo mais devagar, o novo em um ritmo mais acelerado. Quando chegou no meio do morro, os pés do menino já estavam cheios de bolha, impossibilitando que ele andasse, impossibilitando que ele corresse. Então o menino teve que parar no meio do caminho e sentar embaixo de uma árvore. Os jovens, quando viu ele parando, vibraram dizendo: vai, você consegue, você tem força. E o menino machucado dizia: eu não tenho mais condições, os feijão machucaram todos os meus pés. Nisso veio o velho, no mesmo ritmo que saiu, andando devagarinho, passou pelo menino e chegou, atravessou a linha de chegada. Quando atravessou a linha de chegada, pastor Marcos Dias, pegaram-se o jovem que ficou no meio do caminho no colo, levaram até a linha de chegada, e a primeira pergunta que o jovem fez ao velho foi: me conta qual é o segredo, como é que o senhor conseguiu andar todo esse tempo com feijão sobre os pés? O velho deu um sorriso e disse para ele: eu cozinhei o feijão. Pastor, aonde o senhor quer chegar? É bom que haja o novo, mas é necessário que haja o velho.
em benefício ao crescimento da obra. Se o desejo for a expansão do reino de Deus, se o desejo for o crescimento da casa do Senhor, se o desejo for a amabilidade, a expansão da obra, é bom que o novo trabalhe junto com o velho. E quando eu digo velho, eu digo com muito respeito, mas se nós juntarmos a força da nossa juventude com as experiências dos nossos antigos, certamente a obra crescerá em rápida velocidade. É bom, é muito bom, e eu desejo da minha alma é que Deus levante mais obreiros novos, mais obreiros novos que saibam respeitar o papel fundamental dos nossos obreiros mais antigos. Pastor, você está falando do quê? Eu estou falando de união, eu estou falando de unidade, eu estou falando de crescimento. É necessário que nós entendamos, olharemos para a mesma direção, com o mesmo propósito do crescimento e a expansão, e acima de tudo, viver o extraordinário de Deus por intermédio da unidade. Nos foi proposto algo aqui extraordinário, que eu me encantei muito acerca do livro de Gênesis, no capítulo de número 11, vai nos falar acerca de uma história maravilhosa, que tem seus pontos fortes, seus pontos positivos e também os seus pontos negativos. A Bíblia vai falar que logo depois do dilúvio, a história de Noé, a Bíblia diz que vai assumir a história, vai entrar em cena Sem, Cã e Jafé, que são os filhos de Noé, e após isso, a Bíblia diz que vai surgir dentro do cenário bíblico alguém por nome de Herodes. Eu confesso aos irmãos que, por pregar bastante para o obreiro, eu já preguei sobre este homem, e eu acho a liderança dele uma liderança extraordinária. Eu não sei qual é a visão dos irmãos acerca disso, mas é um homem que conseguiu convencer todo mundo a entrar em um só propósito, em um só projeto. Todos nós sabemos quão difícil é trabalhar com pessoas, quão difícil é trabalhar com gente. Quem lidera ou quem trata com pessoa diariamente entende bem o que eu estou dizendo. Congresso é sempre a mesma coisa, reunião é sempre a mesma coisa. Um olha e diz, eu gosto do azul, o outro olha e diz, eu só uso se for rosa. É complicado tratar com pessoas, porque os pensamentos nunca batem, as ideias nunca batem, mas esse homem, ele era tão bom. Um ponto negativo para a sua liderança, que ele conseguiu convencer todo mundo a estabelecer uma torre, onde todos falavam a mesma língua, mas o interesse dele, a proposta dele, aparentemente é boa, porque ele consegue unir todo mundo, mas nós sabemos que nem toda proposta boa é uma boa proposta. Então ele vai convidar todo mundo a edificar uma torre, mas o desejo ou o intuito dessa torre, ele diz, vamos construir uma cidade com uma torre que avance os céus, e o nosso nome será famoso, e não seremos espalhados sobre a face da terra. Então a intenção da torre é estabelecer um nome. A intenção da torre é ser conhecido. Ele consegue trazer unidade ao povo, mas a intenção dele não está sobre a unidade. A intenção dele está em ser conhecido o seu nome, em fazer coisa extraordinária. O que levou ele a fazer isso? O seu orgulho. E não tem nenhum outro sentimento na Bíblia, no mundo, que nos assemelhe tanto ao diabo quanto ao orgulho. Eu vou falar de novo. Não existe nenhum outro sentimento que nos assemelhe tanto ao diabo quanto ao orgulho. É uma arma que nós temos que lutar todos os dias contra o orgulho. O orgulho, ele é um problema. E a Bíblia diz que esse homem, ele vai querer edificar a torre para chegar até os céus. E eu quero que os irmãos prestem o ouvido para ouvir o que eu vou dizer agora. Não queira estar onde Deus não quis te colocar. Não queira. Porque toda vez que eu me esforço para estar aonde Deus não quis me colocar, Deus sabe o motivo de não ter te colocado, o porquê não quis te colocar. Às vezes nós queremos estar em algum lugar que aparentemente aos nossos olhos é bom, mas aos olhos de Deus não.
Então, se Deus não quis te colocar, agradeça. E jamais se esforce para ir aonde Deus te deixou, Deus não te ordenou que você vá. A Bíblia vai nos dizer que esse homem, ele vai conseguir convencer ao povo. A intenção dele, edificar uma torre. Mas quando eu li o versículo de número 5, eu fiquei completamente encantado ainda mais por essa apostila. Porque o capítulo de número 11, versículo de número 5, diz assim, ó, olha o que diz o texto: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos do homem haviam edificado. Essa obra é tão extraordinária que fez Deus se levantar do trono e diz: vou descer lá. Você vai encontrar Deus descendo dessa maneira aqui poucas vezes. Você vai ver isso no Éden, quando Deus desceu. Mas ele descer para ver uma cidade e uma torre, na verdade aqui o que Deus estava falando era: eu vou descer para intervir. Por que Deus não mandou um anjo? Eu respondo: porque o povo estava unido. E quando o povo se reúne, nem anjo. Guarda-me, Deus, a minha cabeça o que eu estou dizendo aqui agora. Mas quando a igreja se reúne, nem anjo, nem demônio, nem obra de macumbaria, nem levante, nem hoste maligna pode deter. Pastora Marta, quando a igreja se reúne, o próprio Deus. O próprio Deus desceu, aleluia. O próprio Deus decidiu dizer: eu vou descer. Permita-me conjecturar dentro das entrelinhas dessa história. Imagina o Miguel dizendo: Senhor, quer que eu vá? Deus disse: não, Miguel, isso aqui é para mim. Não, mas eu prendi o inimigo, eu prendi Satanás. Você prendeu Satanás, mas você não está entendendo. O povo está unido em um só propósito, em um só objetivo. O povo está unido. Então só quem detém, escuta isso, só quem pode deter um povo unido é Deus. É por isso que o diabo tenta plantar discórdia no ministério. É por isso que o inimigo tenta de todas as maneiras infiltrar-se no meio, para que nós não conseguimos entrar em um propósito, em um pensamento, porque ele sabe que quando a igreja entra em um propósito, porque quando todo mundo fala a mesma língua, porque quando o propósito é edificação, não para a glória de homem, mas para a glória de Deus, só Deus é capaz de intervir. Então, se nós estivermos trabalhando em prol ao crescimento da obra, ao crescimento do reino, ao crescimento da expansão da igreja, em crescimento à congregação que você está trabalhando, em crescimento ao ministério que você está liderando, certamente a aprovação de Deus chegará sobre o teu projeto e nada poderá intervir o crescimento de Deus sobre a tua vida. A proposta era: vamos edificar, mas com que? Tijolos. Tijolos é feito por mãos humanas. Então toda vez que vai falar sobre tijolos, vai falar sobre algo que edifica o homem. Mas Deus, quando quer edificar, Ele não usa tijolos. Quando Deus quer edificar, Ele usa pedras preciosas. Ele usa pedras que edifica. Porque quando Ele usar tijolo, glorifica o homem, porque tijolo é feito pela mão humana. Mas pedras não. Pedras é o próprio Deus que edifica. É por isso que ele pega uma pedra e olha para Pedro e diz: Pedro, tu és pedra, mas sobre essa pedra eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, aleluia, aleluia. A unidade, a união, trabalharmos juntos. E eu gostei de uma fala que o pastor Elias Cross colocou sobre essa apostila, que união não se fala, que unidade não se fala de uniforme. Trabalhar unido não é simplesmente trabalhar sobre um propósito. Trabalhar unido é trabalhar sobre um propósito. E nem todos fazem a mesma coisa. Como sobre a igreja, aqui um canta, outro prega, outro toca, outro dá glória, outro dá aleluia, outro lava o banheiro, outro cuida da cozinha.
outro cuida do som, outro cuida da lâmpada, outro cuida da câmera. Nós não estamos fazendo a mesma coisa, mas estamos trabalhando no mesmo. Falando acerca da união, da unidade. E quando o inimigo vê a igreja unida, exercendo compaixão e edificando uma cidade para Deus, ele usará todas as armas de seu arsenal para interromper o processo. Como eu disse, quando nós trabalhamos juntos, é aquilo que nós lemos a vida inteira e não entendemos, mas uma corda de 3 dobras, ela é mais difícil de se quebrar. Toda vez que o inimigo consegue interagir dentro da igreja, da noiva de Cristo, ele sempre planta desunião, discórdia, e ele sempre divide. Por quê? Porque ele entende que um reino dividido não subsiste, não cresce. Entenda, falando acerca da unidade, eu me lembro de quando Moisés recebeu uma orientação de Deus, e a Bíblia diz que quando Moisés recebeu essa orientação, ele logo chamou Josué, capítulo 17 de Êxodo. E a Bíblia diz, pastor Marcos, que quando ele chamou Josué, ele disse: Deus me deu a estratégia para vencermos essa guerra. No verso 9 ele diz: Josué, desce lá, ele está no monte, desce lá e escolha-nos, olha isso, escolha-nos, homens. O que Moisés está dizendo é: vai lá e escolha homens, mas não do teu agrado, escolha com os meus olhos, escolha como se eu estivesse escolhendo, escolha como se você fosse eu. Não escolhe quem você quer, não escolha quem te agrada, escolhe como os meus olhos. E quem são os homens que devem ser escolhidos? Homens que combatem contra os amalequitas, homens que aceitam a estratégia de Deus, homens que saibam andar em sincronismo, homens que aceitam os moldes operacionais de Deus sobre a liderança, homens que tenham amplitude do plano, homens que valorizam a liderança, homens que reconhecem um líder no altar, homem que aceite a tua liderança. Olhe para cá, o que Moisés está dizendo é: você tem que escolher homens que entendam uma coisa, que eu não vou estar na guerra. O Senhor não vai? Não. É homens que têm que entender que eu não vou entrar, não vou pegar espada, não vou pegar escudo, mas vou pelejar. De onde? Daqui de cima. Homens que entendam que eu não vou aparecer, mas quando verem você, homens que consigam andar em sincronismo com o plano que Deus me deu. Escuta isso aqui. É uma indignação que nós ouvimos em todo lugar. Permita-me, pastor Marcos, usar a pessoa do Senhor. Pastor Marcos convocou para um culto e não está. Como o pastor convoca e não está? Como não está? Ele está. Ele não está em pessoa, mas ele está na representação de Josué. Então quem vai ser escolhido tem que entender isso, que nem sempre Moisés vai aparecer, mas Moisés é fundamental para que haja vitória, porque a estratégia de Deus foi dada a Moisés, ainda que Moisés não apareça.
Então eles têm que entender, têm que identificar, olha isso aqui, tem que identificar o adversário. Irmão, coisa triste é combater com pessoas que não conseguem identificar o adversário. Porque esse irmão que está do teu lado é teu irmão e não teu inimigo. Porque enquanto nós ficamos nos degladiando dentro da casa do Senhor, o inimigo está olhando dizendo, Deus está olhando dizendo, eles ainda não identificaram o adversário. E quando eu não identifico o adversário, eu pelejo contra o irmão, eu pelejo contra a irmã, eu pelejo contra o falatório, eu pelejo contra o pastor, eu pelejo contra o obreiro, eu pelejo contra a liderança. Mas quando você identifica o adversário, todos nós lutaremos em o mesmo propósito. Porque a unidade, a união, ela traz sincronismo. Ei, a obra de Deus anda em sincronismo. Esses dias alguém me procurou e disse: pastor, eu estou confuso, me ajuda. Moço, falei: sim senhor, no que posso ajudar? Assumi a liderança lá da igreja faz um mês. Falei: sim. Não, Deus já me mostrou todos os pecados. Falei: mas já em um mês o senhor já... E eu estou sentindo, pastor, que Deus mostrou que é para me consertar tudo. Perguntei para ele: você já conversou com o seu pastor? Não, pastor, líder lá sou eu. Deus já me deu uma estratégia. Escuta isso aqui. Deus jamais vai te dar uma estratégia que contradiz a estratégia que Ele já deu para o seu líder. Eu vou falar de novo. Deus jamais vai te dar uma visão, um direcionamento, uma estratégia oposta ou que contradiz a liderança, a visão, a direção, o propósito, o projeto que já foi estabelecido a liderança. Escuta isso aqui. Deus nunca vai passar, escuta, Deus nunca vai passar por cima do seu líder para falar com você. Dá para entender isso aqui ou não? Ai, pastor, mas na igreja lá que eu pastoreio é diferente. O que Moisés está querendo dizer, escuta isso aqui. O que Moisés está querendo dizer para Josué: Josué, eles têm que entender que lá, no meio da guerra, você é o meu representante. Você vai chegar lá para me representar. Escuta isso: quem representa jamais vai ser maior do que aquele que está sendo representado. Uma coisa muito boa que vale a pena ressaltar aqui é que nós somos representantes de Deus. E nós jamais seremos maior do que aquele que nós estamos representando. Você vai estar me representando. Mas irmãos, existem pessoas que não conseguem andar em sincronismo com a igreja, com a obra, com o ministério. Esse problema não acontece no campo de São Caetano, graças a Deus, mas em alguns lugares que Deus me permite passar. Tem uns camaradas, pastor Ayrton, que pastoreia para eles. Não pastoreia para o ministério. Não lidera para o ministério, lidera para si próprio. Igrejas que são lideradas para si mesmo têm problemas em frequentar a sede. Quando se fala em sede, alguém diz... E alguém diz: por que essa cara? Lá não tem fogo. Lá na igreja que eu sou, o fogo desce. Lá a marcha pega. Mas lá na sede não. Lá na sede o povo... Então quer dizer que Deus passou por aqui, não ficou e foi para lá.
É a ideia que se passa. A congregação tem fogo e o povo da sede é gelado. O que é isso, pastor? Se você está com esse problema no ministério que você está congregando, está fora de sincronismo. E a união, ela traz sincronismo e faz com que nós falamos a mesma linguagem e estabelecemos o mesmo propósito. Então, andar em sincronismo. Irmãos, toda vez que você receber uma oportunidade de trabalhar para Jesus, da igreja, entenda uma coisa. Trabalhe dentro da visão que Deus deu ao pastor. Procure estar perto da sua liderança. Procure saber se o que você está fazendo é correto aos olhos do ministério. Ah, pastor, mas meu negócio é com Deus. Eu adoro esse povo. Meu negócio é com Deus. Se Deus colocou na minha mão, eu vou fazer do jeito que Deus mandou. Jamais Deus vai mandar você fazer algo que contradiz o que Ele já disse que vai fazer através da liderança. Deus não vai fazer isso, pastor Elias Cruz, jamais. E é exatamente essas armas que intenção boa, feito errado, é errado. Vou falar de novo. A intenção pode até ser boa, mas se for feito do jeito errado, vai dar errado. A intenção às vezes é agitar as águas, fazer um movimento, convidar para a oração, mas se for feito do jeito errado, se torna errado. Errado. A igreja anda em sincronismo. A igreja anda em unidade. Aleluia. Aleluia. Então, a proposta é: convide homens, escolha homens que entenda, que compreenda que eu vou estar no monte. Deixa eu falar alguma coisa para alguns Josué que está aqui. A igreja que você está, só está crescendo porque o teu Moisés está de mão erguida te abençoando. A tua liderança só está sendo aprovada porque a mão do teu Moisés está erguida te abençoando. Você está sendo sucesso. Ah, pastor, as maiorias, eu vou dizer de novo, as maiorias das divisões são criadas a partir desse pensamento. Não, aqui nós crescemos mais. Nós não precisamos da sede. Não. Aqui anda sozinho, pastor. Essa é ótima, eu adoro. Eu estava guardando ela para o final, mas vou contar agora. O povo está comigo. O povo me ama. Se eu for, pastor Elias Cross, eles vão. Está comigo. Aqui, crescemos mais que lá. Produzimos mais que lá. No meu culto, dá mais gente do que lá. Mas você não entende que no seu culto dá mais gente, porque a mão do teu Moisés está estendida te abençoando. Porque no dia que a mão do Moisés baixar, você vai do tudo para o nada. Eu ia guardar para não contar, mas vou contar. Eu tirei do esboço, mas vou colocar de novo agora. Cuidado para não transformar a sua igreja em sua igreja. Elas não são suas propriedades. Os obreiros não são seus empregados. Os membros não são suas marionetes. Cuidado para não transformar a sua missão em sua profissão.
Cuidado para não transformar o seu ministério em monistério. Pastor, por quê? Porque cedo ou tarde o dono dela vem aí e ele vai pedir conta. Uma hora ou outra, ele vai surgir nas nuvens e dizer: ei, essa igreja que você acha que é sua, é minha. Esse povo que você acha que é seu, é meu. Esses obreiros que você trata como teus empregados são meus servos. Então, vamos lá. Então, Josué, eu não vou aparecer, mas eu vou estar aqui. E quem vai estar com o Senhor? Eu adoro essa parte. Arão e Ur. Arão é seu irmão. E Ur? Quem é Ur? Ur não prega. Ur não canta. Ur não é obreiro. Ur não faz fundo musical. Ur não toca nenhum instrumento. E está do lado de Moisés sempre. Por quê? Te conto. Porque ele tem dificuldade de falar, mas ele é bom de ouvido. Posso falar, pastor Marcos? Nem todo mundo pode se aproximar de Moisés. Perdão. Ordem de Deus a Josué: Josué, mande o povo se santificar, porque amanhã eu farei grandes coisas no meio desse povo. Ordem, segunda ordem: manda o povo olhar para a arca e não se aproximar dela. Tem gente que não pode se aproximar da arca, porque confunde intimidade com falta de respeito, né? Tem gente que não pode ficar, não. Tem gente que não pode se aproximar muito, não. Tem gente que não pode ficar perto do pastor, não pode. Porque eles vê o pastor fazer uma brincadeira e diz: olha lá, pastor, olha o que ele está falando. Nem parece que é pastor. Tem gente que não está preparado para conviver com você. Mas graças a Deus que Deus levanta alguns Ur, que consegue ver a nossa fraqueza, consegue ver nós extravasando, consegue nos ver alegre, consegue nos ver feliz, e ver e guardar para você. Porque tem gente, pastor Marcos, que se ele conviver com o Senhor à tarde, a brincadeira que o Senhor fizer à tarde e à noite, está todo mundo sabendo. Porque não está preparado. Mas tem um Ur. Ur diz: eu não prego. Ur diz: eu não canto. Aí quem está do lado de fora diz: olha lá, o queridinho do pastor. Não é que é o queridinho, é que já ganhou a confiança. Não confunde intimidade com falta de respeito. Aleluia. Ele vê Moisés chorando, ele vê Moisés gemendo, ele vê Moisés gritando, ele vê Moisés extravasando, ele vê Moisés no seu auge, vê Moisés chorando no monte, vê Moisés reclamando com Deus, vê Moisés brigando com Deus. Mas na hora que a mão de Moisés está baixando, ele entra para debaixo e diz: eu não vou deixar baixar, porque eu estou trabalhando em benefício da obra. Pastor, Ur serve para quê? Só para sustentar. Sabe o que o Ur está dizendo? Se depender de mim, você não cai. Se depender de mim, a mão não abaixa. Se depender de mim, a família não perde. Se depender de mim, Moisés, eu estou aqui, nem que eu fique debaixo dela. Aí se as suas forças acabarem, se as minhas forças acabarem, eu vou usar um pouquinho que falta para pegar uma rocha, colocar embaixo do teu braço. Mas se depender de mim, eles pelejam lá embaixo e eu te ajudo aqui em cima. Eles pelejam lá embaixo e eu oro contigo aqui em cima. Eu intercedo por você. Eu não sei pregar, eu não sei orar, eu não sei cantar, eu não conheço os livros da Bíblia, eu não conheço os louvores da harpa, eu não tenho sincronismo nem para bater palma, eu não tenho nada disso, mas eu sei sustentar. Serve, posso ficar do teu lado para te amparar no momento da tua necessidade. Serve. Ur está lá, pegou a espada? Pegou na espada, Ur? Moisés pegou. E Ur só amparou. Porque quando as mãos de Moisés começou a baixar, o povo começou a perder.
Você está entendendo que a igreja lá, o ministério lá não está crescendo porque você é bom? Se as mãos baixar, meu filho. Aleluia. Aleluia. Ore pelo teu Moisés. Irmãos, pouco se ouve falar de Oséias, de Números capítulo 6. E quem é Oséias, pastor? Olha aqui. A Bíblia diz que Moisés chamou Oséias e chamou ele de Josué. O nome de Josué era Oséias. Quem conhece Oséias? Ninguém. Quem quer Oséias? Ninguém. Quem dá oportunidade para Oséias? Ninguém. Quem prega sobre Oséias? Ninguém. Se fala sobre quem? Josué. Eu te pergunto e você responde para você. Quem você era? Aonde você estava? Antes do teu Moisés te chamar e te chamar. Antes do teu Moisés te chamar e te nomear Josué. Quem era você? Pastor, agora eu sou o presbítero lá. Agora eu sou o evangelista lá. Eu sou pastor de lá. E quem te deu essa oportunidade de ser pastor de lá? Quem unge sou eu, porque eu sou o presbítero. E quem te deu o privilégio de ser chamado de presbítero? Quem era você antes do teu Moisés te chamar de Josué? Aonde você estava? Quem era você? Aleluia. Aleluia. Irmãos, escuta isso, por favor. Enquanto você for grato, ou melhor, enquanto você lembrar o que o teu Moisés fez por você, nunca faltará gratidão sobre a tua vida. Eu posso repetir, pastor? Enquanto você lembrar quem você era, antes do teu Moisés te chamar para o ministério, antes do teu Moisés te apresentar como representante dele, nunca faltará gratidão dentro do teu coração. Nunca. Nunca. O milagre, a bênção, o poder de Deus está ligado à união. Ei, Deus não pode manifestar a tua glória onde não há unidade. Observe que o momento mais avivalístico da Bíblia Sagrada, que nós conhecemos, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, na descida do Espírito Santo, capítulo 2, o povo estava reunido em um só propósito, em um só objetivo. Escuta isso aqui, por favor. A Bíblia diz que se levanta mais de 380 pessoas e diz: vou embora. Por quê? Porque não estavam no mesmo propósito? Não queriam a mesma coisa? Escuta isso aqui, para você nunca mais esquecer. União, unidade, pastor Elias Cross, se eu estiver errado o senhor me corrija. Todos vão falar a mesma língua e ter o mesmo propósito. Pastor, e se tem alguém que não tem o mesmo propósito e quer ir embora, o que é que eu faço? Escuta, deixa aí. Aí os mais sentimentais dizem: olha o pastor sem amor. Escuta isso aqui, por gentileza, nunca mais esqueça.
Não peça para ficar na tua vida quem já decidiu ir embora. Não peça para ficar no ministério quem já decidiu ir embora. Alguém me ligou esses dias, amigo, colega, companheiro de púlpito, e disse para mim assim: pastor, tudo bom? Falei, tô. Queria contar com você. Falei, sim. Deus mandou eu abrir uma igreja. Falei, como é? Deus mandou eu abrir uma igreja. Falei, Deus mandou? Rapaz, que maravilha. Deus deve estar precisando de igreja mesmo. Por que ele falou isso? Porque se ele falasse, eu quero abrir uma igreja, eu ia ter argumento para falar alguma coisa, mas ele falou, Deus mandou. Ele usou o nome de Deus para falar sobre algo que ele queria fazer. Porque ele sabia que entre o nome de Deus eu não ia justificar. Falei, e aí? Eu estou com o coração meio triste, sabe por quê? Meu pastor pediu para mim ficar. Diz que tem umas propostas boas para mim. O que você me diz? Falei, vai embora, filho. Dá trabalho para o seu pastor não, vai embora. Abre sua igreja lá, faz o que você quiser. Pastor, por quê? Porque se você conseguir convencer alguém que já decidiu ir embora, ele vai ficar, mas o coração já foi. Então se ele ficar, ele vai só te dar trabalho. Vai ser oposição na tua vida. Vai querer impedir tudo que você quer fazer na obra e vai colocar defeito de tudo que você faz. Então se quer ir embora, manda um beijo. Vai com Deus. Por os que acham que eu sou insensível, escuta aqui, em nenhum momento eu vi o pai do filho pródigo dizendo, tem certeza? O menino diz, quero ir embora, o pai diz, toma o que é teu, meu filho, vai. Porque o pai entendeu que o coração já tinha ido, pastor. Quem decide sair, o coração já... Quem decide ir, o coração já foi. Quem decide ir embora, o coração já foi. Quem decide ir embora, o desejo de estar aqui já foi. Então se quer ir embora, deixa ir. Não peça para ficar na tua vida quem já decidiu ir embora. Estavam todos reunidos. 350, 380, diz, vai embora, diz, vai, fica 120. Mas 120 que fala a mesma língua. Alabaia, 120 que quer presença. 120 que gosta de poder. 120 que diz, eu estou aguardando o Senhor mandar a sua glória. Aleluia, é 120 que almeja a mesma coisa, que querem a mesma coisa, que querem sentir a mesma coisa, que querem falar a mesma linguagem. E essa noite eu creio que nós estamos unidos aqui em um só propósito, em um só objetivo, aprender e receber a presença de Deus que já é manifesta sobre nós. Vamos lá. Então, para que haja vitória, para que haja crescimento, para que haja sucesso, antes de tudo isso, tem que haver sincronismo. E para que haja sincronismo, tem que haver unidade. Tem que haver unidade. Mas eu comecei falando sobre orgulho. O orgulho faz com que nós tenhamos dificuldade de trabalharmos juntos. Escuta, eu gosto muito da Páscoa de Êxodo, capítulo de número 12. A ordem que Deus deu, pastor Elias Cross, pastor Marcos Dias, a ordem que Deus deu ali no estabelecimento da Páscoa foi maravilhosa. Tem um detalhezinho ali naquele texto ali, que eu não sei se os irmãos já notaram, mas eu acho muito boa e vale muito a pena falar aqui. O Senhor disse, olha, nessa Páscoa não pode faltar cordeiro. Mata o cordeiro, tira o sangue dele e coloca sobre uma bacia, acende a fogueira, vocês vão assar carne, não quero cozido. Aí Deus disse assim, ó, a cada família eu quero um cordeiro, para cada casa um cordeiro, para cada família um cordeiro,
Mas se por acaso a família for pequena, aí se ajunta para comer junto. Observa, meu amigo Pedrinho, que Deus não manda os grandes se ajuntar. Os grandes comem sozinhos. Ele diz, os pequenos se ajuntam. Porque o grande é autossuficiente. Vou tirar. Porque o grande é bom demais para se ajuntar. Porque o grande tem condições de se resolver sozinho. O grande se reúne e come sozinho. E na mesa do grande só senta quem é grande. Na mesa do grande só senta quem é do tamanho dele para mais. Mas a ordem foi, os pequenos já não tem problema com essas coisas, se ajunta e come junto. Os pequenos, ai eu de ré me cama. Ei, Deus nunca vai pedir para os grandes se ajuntar. Nunca. Porque o grande come sozinho. Mas os pequenos, ele disse, se ajunta. Come junto. Chora junto. Dá glória junto. Exalta junto. Cresce junto. Aleluia. Sabe por que você está aqui? É porque a presença de Deus nos uniu, dizendo, você é pequeno? Quem é pequeno não tem problema de se ajuntar. O grande, pastor, triste é cultuar com gente grande. O grande tem dificuldade de dar glória. O grande tem dificuldade de falar com o irmão do lado. O grande tem dificuldade de pegar na mão do irmão. Tudo que você fala para o grande coloca defeito. E diz, não sei para que isso, o pastor fica mexendo com a igreja. Tem que pegar na mão. O pequeno não. O pastor diz, pega na mão e diz, já peguei, pastor, pode dizer. É para profetizar. Levanta, dá glória. Isso é coisa de quem é pequeno. Pequeno não tem problema com essas coisas. Só os grandes têm dificuldade de se ajuntar. Camaio de reminacia candaramahai. Detalhe muito interessante também. O Espírito desce em Atos 2, porque todos estão unidos ou reunidos no mesmo lugar, no mesmo propósito, com o mesmo objetivo. A glória desceu, certo? Aí, a Bíblia diz em Atos capítulo 3, que depois que o Espírito desce, enche todo mundo. Olha o que diz o 3. A Bíblia diz que depois do culto, vem Pedro e João, juntos, subindo ao templo para orar. Pedro e João sobem juntos. Depois do quê? Depois que o Espírito desce, duas pessoas com personalidade completamente diferente. Pedro, explosivo, puxa a faca, leva a faca para o culto, não quer nem saber. Pedro não tem meio termo. Para lavar o pé dele tem que explicar. Corta a orelha de Malco, joga no chão mesmo. Acorda Jesus sacudido, dizendo, você não liga que nós vamos morrer não? Que é de Pedro. O João não. Oposto, manso. Deita no peito. Ouve o coração do mestre batendo. Olha, duas personalidades diferentes, mas no capítulo 3 de Atos, sobem juntos. O Pedro poderia dizer, eu sou melhor do que você, vou subir sozinho. O João poderia dizer, você é muito estourado, você é do ritmo diferente do meu. Olha, eu sou mais assim, tradicional, mais tranquilo, você é mais agitado. Então só você, eu vou depois dizer, não, peraí, o Espírito traz unidade, o Espírito traz união. O Espírito faz nós querer subir junto. O Espírito não, aleluia. O Espírito não faz querer que um seja melhor do que o outro. O Espírito não. Quando o Espírito desce, você olha para o teu irmão de igual para igual. Quando o Espírito desce, você não se sente melhor ou maior do que ninguém. Toda vez que você encontrar alguém arrogante, prepotente, que não consegue falar com você, ele pode pregar bem, ele pode ter tudo, menos a presença do Espírito Santo, porque a presença do Espírito Santo traz unidade, faz nós olharmos olho no olho, se achar um igual ao outro. Só o Espírito Santo faz isso. Só o Espírito Santo faz isso. Traz unidade. Irmão, eu adoro quando o Espírito desce.
Não tem nada mais lindo do que ver a presença de Deus manifestada sobre o culto. Porque quando a presença de Deus desce, pastor Elias, você vê o empresário se abraçar com o funcionário. O rico se abraça com o pobre. Quando a presença de Deus desce, os tecidos se misturam. O Oxford se mistura com a viscose. O terno da 25 de março se ajunta com o terno da Louis Vuitton, da Aramis. Os perfumes se ajuntam, caiaque vem no meio, boticário, os importados, fica tudo junto. Quando a presença de Deus desce, todo mundo é do mesmo jeito, todo mundo igual, todo mundo quer sentir a mesma presença. Aleluia! Quando a presença de Deus desce, traz essa união, traz Elemi, Adachaio de Remicamarraia. Eu me lembro, pastor Marcos Dias, do dia que Davi foi buscar a arca. A Bíblia diz que ele está voltando com a arca sobre os braços, sobre os ombros do sacerdote. E quando ele está se aproximando, ele olhou para a porta e disse: eu não acredito que eu estou chegando, eu não acredito que eu já estou aqui. Todo mundo torceu contra a minha chegada aqui. A primeira vez que eu tentei deu errado. Deus matou o meu sobrinho Ur, lá na ilha de Arcon. A arca ficou na casa de Obed-edom por 3 meses. Eu não acredito, aquela ali é a porta. Alguém disse: é. Ele disse: então levantai com porta a vossa cabeça, levantai, ó portas eternas, porque vai entrar o Rei da Glória. E alguém gritou: quem é esse Rei da Glória? E ele respondeu: o Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Quando a arca começou a se aproximar da porta, Davi olhou para o sacerdote, olhou para o povo que estava em volta e disse: gente, licença. Tirou a coroa, colocou em cima da arca, tirou a roupa de rei, colocou em cima da arca e começou a bailar. Eu gosto do texto. Ele começou a bailar atrás da arca. Mical apareceu da janela e disse: que bagunça é essa? Alguém disse: a arca está chegando. Ela olhou e disse: eu estou vendo a arca, mas cadê Davi? Alguém disse: Davi está ali. Aonde? Não estou vendo. Davi está ali no meio do povo, não estou vendo. Cadê a coroa dele? Não tem coroa. Cadê a roupa dele? Não tem roupa. Aonde ele está? Está no meio do povo saltando. Por quê? Porque quando a presença de Deus se manifesta, o rei é ele. Quando a presença de Deus se manifesta, o Senhor é ele. Quando a presença de Deus se manifesta, eu vou profetizar: a presença de Deus já está aqui. Quantos podem sentir esta glória do Senhor? Desceu. Naraya Shayu de Remi. Amasha Naraba Narabashai. Rebe Asayu de Remi Kama. Alemia Kandoria Mahai. Aleluia. Aleluia. A presença de Deus, pastor Elias Cross, é maravilhosa. A presença de Deus, ela é maravilhosa. Ela nos faz entender quem realmente somos. Vou falar um negócio aqui que talvez contradiz tudo que você pensa. Mas ser humilhado, ou melhor, ser aplaudido, é mais perigoso do que ser humilhado. Porque os aplausos, a humilhação me ensina o meu lugar.
A bajulação me leva para o lugar que não é meu. E a presença de Deus, ela coloca esse termômetro em nós. E nos faz entender que nós só somos o que somos porque Ele é o que é. Só a presença de Deus faz isso conosco. A presença de Deus nos iguala. Ela nos iguala sem nos fazer perder o respeito. Pastor, você está dizendo que eu sou igual ao meu pastor? Você está dizendo que eu sou igual ao meu presidente? Quando a presença de Deus desce? É. Para Deus? É. Mas isso não te faz querer ou te fazer perder o respeito. Porque a presença de Deus, quando ela desce, ela nos faz ser igual, mas nos ensina a enxergar a nossa liderança como nossa liderança. Escuta, falar acerca de honra, Jesus nos deu uma lição muito forte. Eu já vou partir para o próximo, já vou terminar, tá, pastor Marco? Vou devolver o microfone agora. Falar acerca de honra, Jesus nos deu uma lição maravilhosa, pastor Elias Cross, sobre honra. Primeira aparição de Jesus falando sobre honra, ele diz assim, ó: aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, esse recebe galardão de... Jesus está falando acerca de honrar alguém que está acima. Um cargo profético. Entendeu? Honrar um profeta, alguém que está acima. Quando você honra alguém que está acima de você, na qualidade dele, você recebe galardão de profeta. Aí a segunda vez ele diz assim, ó: mas quem recebe um justo, na condição de justo, recebe galardão de justo. Segunda honra de Jesus é uma honra igualada. É você honrar alguém que é igual a você. Justo. Mesmo patamar. Olho a olho. Porque o profeta você olha assim, ó, nessa lógica. O justo você olha assim, ó. Segunda honra. Terceira honra de Jesus é assim, ó: mas até mesmo aquele que dá um copo de água para um desses pequeninos, não ficará sem galardão. Tem recompensa também. Jesus está falando sobre 3 honras: honrar quem está acima, honrar quem está no mesmo nível e honrar quem está abaixo. Porque quem honra só quem está acima não é honra, é bajulação. A honra, ela é em todos os níveis. Honrar quem está acima, honrar quem está no mesmo nível. Eu só honro o pastor. Não é honra, é bajulação. Quem honra quem está em cima. Quem honra quem está no mesmo nível. Quem honra quem está abaixo. Honra. Eu não quero. Pastor, falar a verdade para o senhor aqui. Eu nem sei que hora que eu peguei o microfone. Até que hora que eu tenho que ir, pastor? Já acabou? Que hora que eu comecei? Alguém sabe me dizer? Não olhei. É até as 9. Não, tem mais 8 minutos. Pastor, vai um pouquinho mais. Quem fica mais um pouquinho aqui? Deixa eu ver. Tá, vou devolver agora. Eu estou feliz. Estou começando a me acostumar com a presença do pastor Elias Cross aqui. Estou ficando mais à vontade. Então vamos lá, só para concluir. Aqueles que têm desejo de ver a obra de Deus crescendo, a unidade é fundamental ao crescimento da obra. Trabalhe com união que você vai ver tudo que Deus colocou nas tuas mãos florescer. Gente, deixa eu falar isso aqui só para me fechar. Tem gente que nasceu para cuidar de jumenta. E quem nasceu para cuidar de jumenta vai morrer para cuidar de jumenta.
Porque quem nasce para cuidar de jumento, Deus dá oportunidade, mas não valoriza. Saul, cuidador de jumenta, a jumenta sumiu, ele foi atrás de jumenta, voltou para casa como rei. Mas o que ele fez? Não, mas agora eu sou rei. Escuta isso aqui. Você não é digno de estar onde está, se você não tem condições de valorizar quem te levou para a posição que você está. Posso falar de novo, pastora Marta? Você não é digno de estar na posição que está, se você não for capaz de honrar quem te levou para ela. Vamos lá. Você é líder, mas você continua sendo do departamento. Você é pastor, mas continua sendo do corpo. Em nome de Jesus, não divida, abraça. Em nome de Jesus, traz para perto. Em nome de Jesus, Deus não te colocou para ferir ninguém, Deus te colocou para tratar, para cuidar, para zelar. E a obra da tua mão será confirmada em Deus, na mesma medida que você honrar o que Deus colocou sobre as tuas mãos. Falar acerca do extraordinário da fé, eu vou passar aqui bem resumido. Bem resumido. Estou tentando fugir aqui, mas meu coração está queimando. Tentando sair de algo que Deus falou comigo, mas meu coração aqui não está dando não. Hã? Não foge não, pastor? Escuta isso aqui. Deus precisa falar com alguém isso aqui. Eu estou conseguindo. Até minha respiração está ficando diferente aqui. Escuta aqui. Você não sabe, você não tem ideia, você não tem noção quantas bênçãos de Deus você pode alcançar somente obedecendo. As nossas maiores vitórias estão ligadas à obediência. As nossas maiores derrotas estão ligadas à desobediência. Todo grande homem da Bíblia que caiu porque desobedeceu. A queda do Éden, do Adão e a Eva, do homem no Éden, foi por causa da desobediência. Ai, pastor, comeu o fruto. O problema não está comer, está em tocar. Deus não disse que não coma, Deus disse não toque. O problema ali é a desobediência. Pastor, alguém perguntou para mim esses dias, numa enquete do Instagram, pastor, que fruto que era? Era uma maçã? Eu falei, meu filho, eu não sei se era uma goiaba, se era uma maçã, se era uma mexerica. O problema ali não está no fruto. O problema ali está em Deus dizer, não toca. Obediência. Ei, toda vez que você obedece, se ouvires e obedeceres os mandamentos que hoje lhe ordeno. A bênção de Deus está ligada à obediência. Vamos lá? Lembra de quando Saul recebeu a orientação de Deus dada por Samuel, dizendo, Deus falou para descer e matar todos os amalequitas. Desce lá. Saul diz, matar todo mundo, sim. Ele, o rei, a esposa, as crianças, as mulheres, os homens, os jovens, os animais. Deus mandou, isso termina. Saul desceu. Matou mulher, criança, jovem, adolescente, pegou o rei, sentou. Pegou os animais, guardou. Aí Samuel chegou e disse, e aí, fez o que Deus mandou? Ele disse, fiz melhor. E toda vez que eu tento fazer melhor do que Deus manda, eu estrago. Porque o jeito que Deus manda é o jeito que Ele quer exatamente que seja feito. Fez o que Deus mandou? Deus mandou um negócio, eu fiz outro. Fez o quê? Peguei os animais para sacrificar para Ele. Trouxe o sacrifício. Aí Deus tomou a boca de Samuel e disse, eu prefiro obediência do que sacrifício. Pastor, por quê? Pega isso aqui para você dar glória. Por quê? É simples. Porque o sacrifício só existe por causa da desobediência. Quem honra a obediência poupa sacrifício.
Eu vou falar mais uma vez: quem honra a obediência, poupa sacrifício. O sacrifício só surge ou só aparece por causa da desobediência. Nunca vivemos uma geração, meu amigo G, que sacrifica tanto quanto a nossa. Mas também nunca vivemos uma geração que desobedece tanto. Se existir obediência, o sacrifício é descartável. Porque o sacrifício só aparece na Bíblia por quê? Porque desobedeceu. Quem desobedece precisa sacrificar? Quem obedece precisa sacrificar? Não. É como o Pedrinho. O sacrifício fosse o plano B. Qual é o plano A? Obedece. E se desobedecer? Plano B, sacrifica. Mas quem honra a obediência, poupa sacrifício. Eu não quero ser tardio, só de uma maneira bem prolixa, acerca do extraordinário, viver o extraordinário de Deus em meio à fé. Nos deu a orientação aqui acerca de o norte aqui, Mateus capítulo 17 e 20, que fala: pois na verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, darei esse monte, passe daqui para acolá, e passarás, nada vos será impossível. Fala sobre uma fé em Deus. Aparentemente o grão de mostarda, aos nossos olhos, ao nosso entendimento, o menor grão, é o menor grão, é quase impossível se ver detalhes dele aos olhos normal, precisa-se de uma lupa, mas mostra-se a Bíblia que, sendo aplicada, se torna a maior árvore. E tem um detalhe aqui que eu queria falar para concluir, que o pastor Elias Cross fala acerca de uma fé, não é uma fé imensa, uma fé sistemática, uma fé objetiva, uma fé planejada, convincente, que não se... uma fé cheia de soberba, mas é uma fé pequena, aparentemente insignificante, mas aplicada, terá grandes resultados. Deus nunca nos pediu para ter uma fé grande, mas para ter uma fé que, por mais que seja pequena, aplicada, trará grandes resultados. E tem outro detalhe aqui, eu fechei aqui para nós irmos embora. Tem um detalhe aqui que eu confesso para vocês, que eu dei muita risada. Eu nunca tinha pensado nisso. Tudo que eu leio de novo, que eu nunca pensei, eu acho muito engraçado, eu acho muito bom. Aquela parte que diz: imagina se o grão de mostarda pudesse olhar para si mesmo. Eu falei: rapaz, eu nunca tinha pensado nisso. Suponhamos que o grão de mostarda pode olhar para si mesmo e diz: como eu sou pequeno, insignificante. Quer saber? Eu sou tão pequeno que eu não vou ser plantado, não. Deixaria de se tornar aquilo que se torna depois de aplicada. Entenda uma coisa: por menor que seja a tua fé, aplicada em Deus, te levará a viver momentos extraordinários e experiências extraordinárias. Lembrando que a Bíblia diz que a fé, sem fé, é impossível. Eu gosto muito disso aqui. Sem fé é impossível. Então entenda, a fé não é para nos agradar. Geralmente alguém diz: pastor, eu estou orando com fé. Eu determino, tenho fé, Deus vai fazer, porque eu tenho fé. Como se a fé fosse usada para nos agradar. Mas fé não é para nos agradar. Fé é para agradar a Deus, mesmo que a decisão dele nos desagrade. Isso é fé.
A fé também é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza das coisas que se espera. Concluo com Bíblia em mãos, dizendo, fala da apostila, Deus não está procurando alguém que tenha grande fé. Deus está procurando alguém que tenha uma fé aplicada. Alguém que tenha fé e demonstre que tenha. Independente se o teu pouco, como aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixes, no meio de uma multidão de 5.000 homens, Pedro, ou melhor, os discípulos olharam e disseram, manda embora. Por quê? Porque esse povo é o problema. Escuta, tem gente que olha e diz, esse povo é um problema, não aguenta igreja, igreja é problema. Escuta essa coisa aqui por gentileza, igreja não é problema, igreja é a noiva de Cristo. Pastor, a igreja não é problema? Não, a igreja tem pessoas com problemas que acreditam que o dono da solução está sobre ela e é o dono dela. Então, nunca mais diga que a igreja é problema. Então o povo disse, manda embora porque esse povo é um problema. Jesus disse, eles não são problema, eles têm problema e eu tenho uma solução do problema deles. O que é que eu preciso? De alguém que tenha uma fé aplicada, que mesmo que tenha pouco, colocando nas minhas mãos, tenha fé, que eu possa alimentar 5.000 homens, e fora mulheres e crianças. Então em nome de Jesus, viva o extraordinário de Deus na unidade e viva o extraordinário de Deus no exercício da fé. Muito obrigado. Fé, mais fé, amor, mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode. Mais uma vez para fechar. Fé, mais fé. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Amém, meus irmãos? Coisa boa, né? Primeiro dia. Bom se nós entrássemos em vigília agora, né? 1 hora de dar um descanso e voltar para uma vigília, já pensou? Coisa boa? Vamos pensar nisso? Sexta-feira, irmãos, dia 26, uma grande vigília aqui na Igreja Sede, tá? Vai ser um mover de Deus, eu tenho certeza, né? Vai estar aqui conosco o pastor Eduardo Gonçalves, a cantora Cálita, a dupla lá do Sacomã, Leandro e Adriano, Ronaldo e Franciele, cantor Pierre. Vai ser um Pentecoste. Então dia 26, todos vocês eu espero aqui, tá bom? Vamos lotar o templo e vamos passar uma noite na presença de Deus. Irmãos, vamos sortear o curso. 200 conto vale esse curso, hein? Ó, um presentão, hein? Agora o 100 você paga depois. O 100 é para ter o comprovante, né? Depois que tirar a nota acima de 7 no curso, aí você paga 100zinho, que é para vir o certificado. Mas os 200 você já vai levar hoje, tá bom? De presente. Vamos lá. Tá? Pede para o Johnny tirar um aí. Pastor Johnny. Já vamos terminar já, meus irmãos? 9h10, está num bom horário, né? Está no horário proposto. 66,99. Rapaz, agora ficou estreito, hein? É 66 ou 99? Não dá para saber. Ó. Eu vou sortear os dois, pronto. Não, vou sortear os dois.
Vamos fazer o seguinte, o 66 leva o curso e o 99 é gravata. Fechou? Então vamos lá, vem para cá. Que beleza. 66 é 66. Glória a Deus. 66? Isso? Pastor Johnny, presenteia o nosso irmão. Que beleza, hein? E o 99? Quem é o 99? O 99? Que beleza. Que beleza. A gente 66, né? É o 99. Glória a Deus. Vamos estar em pé? Glória. Pastora Marta, faz a entrega. Deus te abençoe. Meus irmãos, amanhã, a partir das 14 horas, vamos dar a sequência. Amém? Vai estar ministrando no primeiro período, pastor Luiz Carlos Silva, nosso coordenador do nosso CETESC, nosso curso de teologia. No segundo período, pastor Luciano Ferreira, pastor presidente da Assembleia de Deus em Guararema. E no terceiro período, pastor Belchior Júnior, presidente da Assembleia de Deus em Americana, estado de São Paulo. Louvo a Deus pela vida do pastor José Elias Cross. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, né, de ter preparado o material para a gente, ter nos ajudado na elaboração aí da gráfica, essa coisa toda. Agradecer a vinda do pastor Johnny, também da sua mãe, dos seus parentes aqui presentes. Deus os abençoe, viu? E nós vamos orar ao Senhor agradecendo. Vão em paz para os vossos lares, cuidado com a estrada, vão devagar, não precisa correr, né? Amanhã é sábado, eu creio que boa parte dos irmãos não trabalham amanhã, a maioria está emendando feriado, né? E às 14 horas estaremos de volta para o segundo e último dia, o último dia do nosso EBOM, com mais 3 períodos de aprendizado da Palavra de Deus. Vamos orar, agradecendo. Pastor Luiz Carlos, vem orar ao Senhor, amém? E com esta oração nós encerramos o primeiro dia do nosso 16º EBOM. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nós somos muito agradecidos ao Senhor nesta noite, nesta tarde, que passamos ouvindo a Tua palavra, Senhor. Ó Deus eterno, como disse o salmista, o meu coração ferve com palavras boas, Senhor. E eu te dou graça pela vida desses homens de Deus que o Senhor trouxe aqui nesta tarde, nesta noite, para nos instruir segundo a Tua palavra. E vimos também a manifestação do Teu poder, pois esta não é uma palavra qualquer, é a palavra de Deus, é a espada do Espírito, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, por tudo quanto o Senhor falou conosco neste lugar. Agora, Senhor, no recesso aos nossos lares, leva-nos em paz, nos guarda e nos cobre com o Teu precioso sangue, livra-nos de todo mal e todo perigo. Se nesta noite Tu voltares, leva-nos para morar contigo, ó Deus. Tudo isto nós te pedimos, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Em posição da bênção apostólica, que a graça de nosso Senhor Jesus o Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do Espírito Santo estejam com esta igreja, não só hoje, mas para todo o sempre. Todos digam amém. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está terminado em nome de Jesus. Saudeis uns aos outros com a paz do Senhor. Vão em paz. Tenham uma boa noite.